se fala que essa elite defende esse modelo de manutenção dos seus próprios privilégios baseado num medo de... Sabe, porque quem quer proteger os seus próprios privilégios é porque tem medo de, com outro tipo de política, perder alguma coisa. Sim. Mas aí, assim, eu sempre pensei com os meus botões, num país que você tivesse a possibilidade de diminuir a desigualdade e distribuir melhor a sua riqueza, de modo a fazer com que o país crescesse também economicamente, se tornasse um país mais rico, no final das contas. Não seria também, no fim das contas, bom para a elite uma desigualdade menor, que a classe mais baixa tivesse mais condições de consumo, ou não? Ou é realmente o cara que está lá, o dono do Itaú, sei lá, uns caras bilionários, assim, o cara olha para esse tipo de política de reforma agrária, o cara fala assim, caralho, isso vai me fuder, vai fuder a vida dos meus netos, isso vai fuder... Tipo, eu queria entender até que ponto o fato da gente caminhar para uma quebra da desigualdade atinge tanto a elite, ou, na verdade, se atinge mais mesmo é a classe média, que essa sim vai ter mais dificuldade para ter uma empregada doméstica. Essa sim vai ver, por exemplo, quando tiver empregada doméstica, vai se ressentir de estar endividada e ver a empregada comprando um tênis para o filho, que é o mesmo tênis do filho dela, e, pô, então que valor tem o tênis do meu filho se a minha empregada também tem um igual? Uhum. No fim das contas, quem está mais na tentativa de manter os seus próprios privilégios, de fato é a elite, porque eu não consigo ver essa elite se derretendo ao ponto de se igualar com nós, conosco, réis mortais, ou é essa classe média mesmo que é totalmente ressentida e não pode ver a seção de um pobre ou de um preto num aeroporto que começa a chamar de rodoviária. Você usou a conjunção ou, dá para usar a conjunção na sua pergunta. Uma coisa e outra, assim. Você está partindo do pressuposto que a elite brasileira é inteligente, né? Eles são ricos, na verdade, né? Isso não quer dizer eles são burros. Não quer dizer que eles sejam humanos, inteligentes e tal. Porque, cara, é óbvio isso. Assim, a gente não precisa olhar para Marte. A gente olha para, sei lá, para Suécia, para Noruega. Tem gente rica na Suécia, tem milionário. Enquanto tem gente que é de classe média, assim. Mas as pessoas, elas temem em perder o status né? O status de elite. Superior. O status de superior. É óbvio, é muito melhor pro cara poder andar na rua com um Rolex no braço sem medo de que alguém arranque o braço dele fora. Né? Assim, né? Tipo, o que é melhor? Todo mundo tem um iPhone 15 Pro Max e poder andar na rua de boa. iPhone 15 Pro Max, ou 10 pessoas terem e ter que andar com ele no bolso escondido, tem que entrar... seguro. Aqui na Paulista, aqui do lado, assim, andar com ele. Às vezes eu tô voltando aqui da academia, eu tenho que passar pela Paulista, tem uma mensagem pra responder. Eu não tiro o celular. Eu não tiro, eu deixo no bolso, vou responder quando eu chego em casa. Isso então, eu comprei essa loja aqui por isso. O único motivo que eu comprei isso aqui não é porque é bonito, que é status, é literalmente pra poder ver a notificação. Se é algo importante, ligação importante, que eu entro em algum lugar, pega e atendo, assim. É isso que os caras preferem. Em vez de todo mundo ter um 15 Pro Max, algumas pessoas terem um Nokia velho e outras pessoas terem o 15 Pro Max para poder dizer, eu tenho, você não tem. Então a gente tem uma elite que é burra, porque prefere viver num país desigual e para isso precisa se encastelar em Alphaville, se encastelar no Tamboré, com segurança, com carro à prova de bala. Porque muros, sabe, né? Altíssimo. Cara, assim, não é não é uma coisa que a gente não viu acontecer, cara, é só olhar a história, caralho. É só olhar outros países menos desiguais que o Brasil. Por que o país é menos desigual? Por que o país é menos violento? Porque é menos desigual, assim. É simples, a Fórmula 1 não é difícil, cara. Mas aí tem isso, assim. Por que eu vou dar, sei lá, eu tenho 100 bilhões de reais, por que eu vou dar 1 bilhão de real para que as pessoas tenham casa? Foda-se. Eu tenho o meu carro aqui, mano. A gente vive um tempo muito individualista, né? As pessoas estão preocupadas com elas, assim. E se ela tem como pagar segurança, carro blindado, morar em Alphaville, cagando mole. Primeiro, que as pessoas que você tá falando não moram no Brasil. Esses caras aí que você falou, o dono do Itaú não tá aqui na Paulista. O Itaú tá em Aspen. O Itaú tá na Suíça. Esses caras não andam aqui.
por motivos óbvios. Eles estão lá vivendo a vida de segurança e de bem-estar social da Europa. Que outros países Que outros oferecem. países oferecem. Que ele podia ter aqui, Uhum. mas que ele não tem. E aí você pergunta da classe média. A querida Marilena Chauí já chamou algumas vezes a classe média de uma abominação cognitiva. Sim. Que não Aliás, esse discurso é espetacular. Maravilhoso. que eles não conseguem se enxergar como pobres. É. Né? Assim, a gente tá muito. Essa pessoa de classe média, né? O cara que tem um Jeep Renegade, o cara tá mais perto do cara que anda de ônibus do que do cara que tem um jatinho. Mas ele não consegue se mas é entender. muito mais perto. Ele tá né? muito mais perto Muito. de mim, de você, do que do cara Total. que anda de jatinho, o cara que tem uma frota de avião. Mas aí esse cara aí, ele frequenta um tipo de ambiente que Faz ele ter uma faz ele percepção se cognitiva. sentir diferenciado É. do cara que tá no busão, tá ligado? Cara, tem uma história muito, que eu amo. É muito foda, Eu velho. não lembro de quem é a história, tá? Vocês me perdoem, eu não tô roubando, eu tô dando crédito que é de alguém, não é minha. Assim. Que tem uma história ótima, cara, que diz que estavam dividindo 100 bolachas, assim, né? E aí vai o cara bilionário, pega 99 bolachas, dá uma bolacha pra classe média e fala: olha, toma cuidado que o comunismo vai pegar a sua outra bolacha. Né? É Entendeu? exatamente Eu vi isso. o André Roncalha contando essa história. Acho que foi dele que eu ouvi. Eu vi ele Cara, contando. e assim, é isso, assim. O cara olha pra baixo, o cara fala, mano, eu não, né, será que todo mundo vai ter carro, cara? O meu Jeep Renegade vai valer o quê, cara? Se todo mundo tiver Renegade, né? Se eu tiver, cara, eu sou gay que não gosta de carro, tá? Então eu vou usar esse exemplo do Renegade que eu não conheço outros. Mas, sei lá, outros carros que, sei lá, de marca, o carro foda, o cara fala, por que eu vou ter esse carro aqui se todo mundo tem, cara? É esse pensamento, assim, né? Por que é literalmente o que já aconteceu no Brasil. Essa história que você falou do aeroporto, teve uma colunista aí da Folha de São Paulo, dos anos 2000, que escreveu, fui pra Nova York e encontrei o porteiro do meu prédio. Eu lembro disso aí, velho. E isso é o absurdo. Você perde a exclusividade. Você perde o tipo, cara, eu tenho um negócio foda, mas é meu. Você não tem esse negócio foda. Aí o aeroporto começa a criar as áreas VIP para cartões de Isso. crédito mega premiums, tá ligado? Que é tipo assim, uma maneira de dizer, olha, você está no aeroporto, mas assim, tem uma sala aqui Isso. que só você Que é pode só Que não é entrar. pra pobre. Cara, é a coisa É mais Que cafona é o que o banco pode faz existir, também, cara. pô. Você chega lá com R$1 milhão na conta, eles te levam pra uma salinha É o personalizada. Bradesco. Bradesco, Itaú, Santander, todos esses têm isso aí. É. Você é cliente exclusivo. Não, você não tem R$100 na conta, você tem 10 mil, então você é cliente exclusivo. Por quê? Porque você não é cliente pobre que nem os outros. Cara, é literalmente o status, assim. E a classe média vive essa ilusão, como a querida Marilena falou, essa abominação cognitiva de entendimento de si mesmo, assim, de quem você é. E entenda-se, existe uma construção social para isso, né? A mídia hegemônica faz essa construção, a nossa sociedade faz essa construção e que ela é reforçada o tempo todo, né? De que a gente precisa competir, a gente precisa vencer, a gente precisa ter mais do que o outro, a gente não precisa viver com o que a gente tem, com o que a gente pode, a gente tem que sempre ter mais, e sempre conquistar mais, e sempre trocar de carro, e sempre ter uma casa maior, e sempre consumir mais. Por que a gente tem isso? Porque tem gente que ganha dinheiro com isso, tem gente que fica mais rica com essa competição, com essa história. É o modelo do capitalismo selvagem, né? É. Tem algum lugar no mundo que a gente poderia olhar e falar, pô, é um país capitalista, mas, pô, se isso fosse aplicado aqui, você citou aí a Suécia, Dinamarca, sei lá, esses países são capitalistas também. E por que as coisas funcionam lá? Porque são sociais democracias. É o Mesmo mais capitalistas. É o mais perto que a gente. Assim, Cara, porque fora isso, a gente tem a Coreia do Norte, a Cuba, que aí já é uma parada fechada, tá ligado? Então, cara, que eu acho que são modelos que a gente pode olhar, são esses, assim, modelos da Escandinávia. Eu gosto muito, leio um pouco sobre eles, porque eu gosto muito sobre como eles se organizam politicamente e como eles se organizam economicamente, assim. Essa parada que todos esses países têm, cara. Imposto sobre grande fortuna, imposto sobre dividendos. Mano, Cobrar imposto, que a galera fala que o imposto é roubo, né? é muito mais. Mas, cara, é isso, assim. É revertido. Realmente cobrar muito imposto. É. Tem que cobrar muito imposto. Se olha a carga tributária do Brasil, é menor do que a Dinamarca, da Suécia, etc. Só que aqui a gente tem outros problemas, né? A gente tem a corrupção, que é um problema real do Brasil, apesar dele ter sido aumentado
muito mais do que os problemas mais graves que o país tem. Acho que a corrupção é um problema sério do Brasil. Mas a sonegação é maior ainda, É né, maior. cara? E a sonegação vem de quem tem muito, né? E outra, às vezes para resolver o Pobre não sonega problema... imposto, né? E às vezes para resolver o problema de sonegação, porque geralmente a maioria da quem sonega o imposto não são os trabalhadores Não. que sustentam o país. Não é a Aí- maioria. Pobre não sonega imposto. Então. Não. Porque a gente paga o imposto, o pior imposto que existe no planeta, que é o imposto sobre consumo. É o Exatamente. imposto mais injusto que existe. Exato. Porque Que é uma televisão não tem o mesmo preço pra mim que tem pro Luciano Huck. Não Porra, tem, eu tava falando obviamente. isso com o nosso produtor ali, o João. Porque o percentual que eu pago de imposto de uma TV do meu salário e o percentual que o Luciano Huck paga dos lucros mesmo- dele, dos dividendos, Primeiro, mesmo. não, vamos foda. combinar primeiro que o Luciano Huck ganha a televisão. Tem isso. Não consigo imaginar ele chegando na Casa do Imagina, Bahia, assim. se ele quiser assistir Quero uma essas televisão, 60 polegadas aqui. imagina. Porra, jamais. Ele é um imposto que não é proporcional, assim. Que não tem a ver com quanto eu ganho. Esse é o preço da coisa. Então a gente paga muito imposto no Brasil e imposto errado. Tinha que pagar muito imposto de renda, imposto brutal sobre renda. Mas aí, o cara que ganha 10 mil reais vai falar: como assim? Você tá falando que eu tenho que pagar mais imposto de renda? Aí a Mas gente aí, volta pro filho, debate da classe mas média. aí, filho, quanto que você gasta de plano de saúde? É isso. Quanto que você gasta, de fato, de plano de saúde? Você em teoria, com tudo funcionando e tal, você não precisa gastar. Quanto você gasta de escola para os seus filhos? De Em carro, teoria- porque você não tem transporte público. Exatamente. Exatamente. Então, no fim, você consegue ter uma sociedade que se organiza de uma maneira que mesmo o cara ganhando 10 e sobrando, 5, tudo, a metade do que o cara ganha foi de imposto, ele não tem gastos que ele vai necessariamente teria que ter porque é uma conta matemática. Quanto custa uma escola hoje bacana, particular, segura, para você colocar o seu filho? Eu não sei, eu não tô pensando em ter filho, então eu não pesquisei. Eu não Média sei de mas é 100 caro. É caro. mil reais. É caro. A gente tem amigos professores que falam isso. Tem um amigo do Dante aqui, que isso daqui, escola de elite aqui, é absolutamente caro a prestação. A mensalidade, no caso. Aí você tem plano de saúde seu, família, etc. Às vezes o cara arca com o plano de saúde Dos pais. dos pais. Uhum. Você entendeu? Quanto custa isso? Quanto custa a questão da segurança pública de você ser assaltado e ter um celular tomado? Que você, de repente, um celular desse às vezes custa 10 pau. Se tomou, já era. Impôs seguro, já Entendeu? era. Você entendeu? Quanto custa tudo isso? Você para botar na ponta do lápis. Às vezes você pagando um imposto com um país que resolveria. Então, mas a minha dúvida Mas aí é comunismo, cara, aí não pode. Então, que na verdade não é comunismo, Claro que mas não. é A minha passado dúvida como é se que não. fosse. A minha dúvida é qual político vai ter coragem de pôr esse assunto em debate. Ou um político, né? É uma sociedade, né? Porque se, sei lá, o Lula faz um projeto desse de passa. reforma tributária, a Câmara vai Ele não passar. termina o dia como presidente. Exatamente. Vão cara. surtar. Cara, assim, e agora vem a parte que talvez não seja legal pra cortes, viu? Já fica a dica. Eu sou muito pessimista, cara, em relação às coisas, assim, sabe? Eu já fui Não, eu também sou. muito mais otimista em relação às coisas, acreditar que... Mas, cara, é o sistema, assim. E ser de esquerda, ser comunista, socialista, ou só ser contra a desigualdade, é antissistêmico, cara. Os caras têm a imprensa, os caras têm os meios de produção todos, os caras têm... Eles ganharam a disputa na cabeça das pessoas. O brasileiro médio, a cabeça média do brasileiro é liberal. E acha que paga muito imposto, e que tinha que pagar menos imposto, e que tem Estado demais, e que sustenta muito funcionário público. A ideia média da cabeça do brasileiro é liberal. O paradigma do Brasil é um paradigma liberal. Qualquer coisa que seja diferente disso é antissistêmico. E aí você mexe com os interesses dos caras, né? Com interesse financeiro, com as grandes corporações, com gente de fora do país que tem interesse aqui no país, em continuar com que o Brasil continue sendo um país desigual, né? Um país que seja mais fácil de explorar, ser parte dos interesses dos grupos financeiros que existem no país, dos milionários, dos bilionários brasileiros, é que não tem nenhum interesse que isso aconteça, assim, porque para eles é muito melhor. Enquanto eles estão ganhando dinheiro, como diz o Cazuza, né, se transforma o Brasil inteiro num puteiro, porque assim você ganha mais dinheiro. Enquanto os caras estiverem ganhando dinheiro,
tá tranquilo, tá favorável, assim. Eu não vejo uma possibilidade de revolução, porque via política institucional, eu não acredito que haja mudança tipo de paradigma. Tá tudo muito entranhado e tá tudo muito costurado. Você só tem revolução quando as pessoas chegam num limite absoluto, que a gente está longe de chegar, porque a gente tem um Estado que, de certa forma, atende os interesses um pouquinho das pessoas, Sim. uma saúde ruim, uma educação ruim, um transporte ruim, mas melhor que Se nada. vira, né? E a pessoa tá entorpecida, tá embrutecida pela realidade. A realidade é bruta, né, cara? Sim, tipo, as pessoas não têm tempo de pensar essas coisas. A pessoa sai de casa 4 da manhã pra pegar o trem lá em Santo Amaro pra vir pra cá, pro centro, trabalhar, pra depois E pegar também um não estão ônibus. estimuladas desde cedo a ter um pensamento crítico nesse sentido também, né, cara? Tipo, essa construção. Eu formei a minha construção ideológica, mesmo sendo uma pessoa desde criança também muito crítica, de maneira tardia. Porque isso não é, de alguma maneira, isso não Pra mim foi é no período da faculdade. inflado pela sociedade. Mas educação. É Cara, uma... é educação, cara. A gente tem educação crítica. Por que a gente tem educação crítica? O que interessa fazer educação crítica? Pra que você pense o mundo? Não interessa, Ninguém. interessa Então, assim, né? pra pouquíssimos. Para esse caras não interessa, assim. Então é difícil. As pessoas, via de regra, vivem uma vida muito dura, vivem uma vida muito embrutecida, de ter que viver o cotidiano do transporte ruim, da saúde ruim, da educação ruim. E elas querem o quê? Elas querem conquistar. O que é sinônimo de vitória na sociedade? Grana. Conquista. Tipo, tem um cara que me chegou no Twitter esses dias e falou, cara, mas fulano tem muito mais dinheiro que você. Eu falei, mas assim, o seu padrão de pessoa bem-sucedida, e normalmente é quem tem mais dinheiro. Eu tenho mais dinheiro, então sou mais bem-sucedido. Eu tenho mais dinheiro. E aí, cara, é isso que as pessoas querem. As pessoas querem viver, via de regra, em qualquer sociedade, na história da humanidade, as pessoas querem viver e viver uma vida boa. Não é muito difícil, cara. E aí, tudo que ela pode fazer para melhorar a vida dela, eu tava indo trabalhar de trem, agora eu tô indo de moto, é uma melhoria. E aí, eu conquistei essa melhoria com o meu trabalho, com o meu dinheiro. Então, é o mérito meu, né? É o meu mérito. Por isso que a meritocracia tem tanto peso, assim. Cara, e o As mais pessoas vivem uma foda... vida miserável, e quando elas conquistam, o mérito é delas. Elas conquistaram, né? E aí você roda esse ciclo, as Nossa, pessoas querem cara. isso.